Essa casa abençoada, né, que nos recebe com tanto amor. Hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal. Mas não é o bem e o mal do mundo, né? A guerra entre Deus e o diabo, o céu e o inferno. Nós vamos falar entre o bem e o mal que habita em nós. Muito mais próximo, né? Todo mais familiarizado com isso, né? Vai ser mais fácil da gente entender, né? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Ou seja, se a gente não pratica o bem, invariavelmente nós estamos num caminho que vai nos levar a praticar coisas que não são boas. O bem, ele é um exercício. A gente tem que incorporar ele no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acha, né? Hoje, uma das melhores qualidades que a gente pode ter, que alguém pode encontrar em nós, é dizer o seguinte: fulano é uma pessoa do bem. Né? É muito mais importante ser hoje do bem do que qualquer outra qualificação, qualquer outro título que a gente possa ter. Porque ser hoje do bem é a gente estar isento de tantas coisas que nos vemos aí fora. Tantos problemas, e tantas agressões, e tantas polarizações. Ou seja, a gente consegue, com todo esse mundo que está aí fora de coisas difíceis, a gente consegue praticar o bem. E a gente vê que a gente consegue, né? Que dá para fazer isso. Né? Onde não existe o bem, forçosamente vai existir o mal. Ou seja, a gente precisa colocar, não deixar um espaço vazio. Não dá para deixar ficar em cima do muro. Não dá nem para não praticar o bem, mas eu também não faço mal, mas eu também estou... Não tem como. A gente não consegue se manter isento sem tomar um lado. A gente precisa tomar uma posição. A gente precisa escolher um caminho que a gente quer e de que maneira a gente vai enfrentar esse caminho. Porque todos nós sabemos, né, o que temos que fazer. Todos nós sabemos o que é bom, o que não é bom. Todos nós sabemos o que é legal. Né? A gente consegue fazer esses julgamentos, principalmente se a gente usar algumas ferramentas que a gente vai ver que dá para fazer. Né? Kardec já dizia, né, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. A gente precisa. Né? Não dá para chegar assim: eu vou me trancar em casa, eu vou me isentar do mundo, eu não vou fazer nada. Ou seja, será que isso é o suficiente? Será que isso já basta? Né? Eu me tranco, eu não faço nada, eu não ajo nada, eu não ajudo ninguém, eu não pratico. Mas ajudar, eu já não consigo nem me ajudar. Será? Será que a gente não tem uma possibilidade de fazer alguma coisa boa para alguém? Será que a gente não tem uma possibilidade de fazer algo que faça a diferença para alguém? Será que a gente vai continuar sempre esperando que os outros façam por nós aquilo que a gente queria fazer? Um exemplo prático: a gente entra no elevador, é a coisa mais constrangedora. As pessoas não sabem se elas olham para o teto, olham para o chão, olham para a parede. As pessoas não querem falar bom dia, porque se ninguém responder, eu vou ficar com cara de tacho. Ou seja, vamos fazer a nossa parte. Né? A gente não deve ficar sempre na defensiva, sempre ficar esperando que alguém faça para nós. Se a gente fizer a nossa parte, é o que se basta. A gente não precisa ficar esperando alguém nos agradecer, alguém nos reconhecer. O maior agradecimento, o maior reconhecimento está em praticar algo de bom, em que esse vai vir o retorno. É como praticar a caridade. As pessoas acham que fazem a caridade dos outros. É um grande engano. O maior beneficiado quando a gente ajuda ou pratica a caridade somos nós mesmos. É nós que enchemos de alegria, é nós que o coração pulsa a hora que a gente faz alguma coisa bacana. Então esse é o maior agradecimento. Aí eu deixo alguém passar na minha frente no trânsito e o cara não fala obrigado, eu já fico bravo. Você queria favorecer alguém ou você queria receber um obrigado? Primeiro tem que decidir o que a gente quer. Se a gente não sabe o que a gente quer, vai ficar difícil que a gente receba. Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a hora que a gente faz a nossa parte, não importa como as outras pessoas nos vejam. Porque o nosso coração, o nosso sentimento, ele fala mais alto do que qualquer ação que alguém possa nos retribuir. Qual é a origem do mal? Na Terra, ele é o resultado das imperfeições dos espíritos encarnados. É de nós mesmos. Ninguém colocou aqui para fazer o mal. Para dar um exemplozinho prático, Napoleão, com toda a sua designação, ele veio para unificar a Europa. Mas na sua vaidade, na sua arrogância, ele quis conquistar. Ele mudou todo o rumo daquilo que foi predestinado para ele, porque ele não conseguiu enxergar a grandeza da obra. Ele queria o poder, ele queria mais.
Então não foi obra de Deus, ninguém vem para a terra para ser mal, ninguém reencarna para fazer o mal. É que na verdade nós coexistimos com o bem e o mal dentro da gente. E a gente vai, com o passar do tempo, conforme a nossa evolução vai chegando, nós vamos deixando um mais distante do outro. Cabe a gente escolher o que a gente quer. Então, ele está conosco. Não vai ninguém fazer. Ninguém vai vir buscar. Ninguém foi enviado para fazer. A gente já trouxe isso. Cabe a nós reconhecermos e fazermos diferente. Os males da nossa humanidade são consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Expiações e provas. Ou seja, como dizia a minha velha avó, bela roba. Ou seja, somos todo mundo igual. Estamos todo mundo no meio do barro. Claro que nós temos alguns seres que se destacam pelas ações, pela inteligência, mas todos nós estamos aqui. Né? E quando a gente fala assim, os nossos amigos da espiritualidade são menos evoluídos, nós não estamos falando de conhecimento, de técnica, nós estamos falando de moral. É a única coisa que nos difere das pessoas que fazem o bem, das pessoas que fazem o mal. É aquilo que nós trazemos com nós. Então isso está conosco. Ninguém vai buscar. A gente não precisa. Nós só precisamos despertar aquilo que a gente tem de coisas boas dentro de nós. Né? Eu acho que aqui, é uma das coisas mais cruéis que Deus deu para nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Seres imperfeitos, seres que nem se conhecem a si próprio, têm o poder de decidir as suas ações. Ai, que cruel, é muito cruel. Mas é isso, chama-se livre-arbítrio. Ou seja, faça o que você quiser, mas você vai responder por isso. É mais ou menos assim, imagina que todos nós ganhássemos um terreno. Lindo, maravilhoso. A gente colocasse um banquinho e sentasse do lado desse e ficasse olhando. A gente não ara, a gente não semeia, a gente não coloca adubo, a gente não rega, a gente fica lá sentado esperando o tempo passar. O que é que vai dar nesse terreno? Mato. Só mato. E olha lá que às vezes nem mato dá porque é tão ruim que não vai. Ou seja, nós temos a oportunidade de fazer a diferença para nós mesmos. E na maioria das vezes nós usamos isso errado. Então assim, ele nos deu a oportunidade de fazer o seguinte: faça o que você quiser. Você tem isso, mas você vai responder pelas suas ações. Então o livre-arbítrio está aí para a gente fazer todas as horas. Para que lado nós vamos, para que palavra eu direciono. Quantas e quantas vezes, se a gente tivesse parado um minuto antes de proferir qualquer palavra, qualquer agressão, quantos séculos de dissabores nós não íamos ter? Quantos amigos a gente ia reconquistar? A gente vem com uma unidade que é uma dos grandes abacaxis da nossa existência, que chama-se família. Família é um grande abacaxi, porque ela não só reúne as pessoas afins, mas elas reúnem as pessoas que têm que se reconciliar. Porque essa é a entidade família. Não é aquela coisa, que beleza. Beleza quando a gente consegue conviver. Eu nunca me esqueço quando a minha esposa foi ter um neném, que eu estava na maternidade, minutos antes de o parto acontecer, que eu pudesse entrar, eu comecei a entrar, eu entrei em parafuso, porque eu ficava assim, quem é esse espírito que está vindo? Quem é esse companheiro ou não que está chegando? O que é que Deus me reserva? Graças a Deus eu fui abençoado com presente. Mas e se não fosse? Quando a gente vê um pai matando um filho matando um pai, um irmão se matando, ou seja, quando a gente vê que o amor filial ele não segura a compulsividade, a impulsividade, a ferocidade das pessoas, a gente vê que a coisa está muito complicada. Porque a entidade família ela foi para se resolver os problemas e trazer para mais perto de nós, porque nós somos acomodados. Se a gente tivesse que atravessar a rua para resolver, a gente não ia. Então já coloca na mesma família para a gente resolver esse abacaxi logo. Mas aí a gente se separa, a gente abandona, a gente vai embora, a gente não se fala. E na maioria das vezes a gente vê que a pessoa diz, eu não falo com o meu irmão há 30 anos. É mesmo? Por quê? Nem sabe mais, nem lembra mais.
porque não consegue pedir desculpas, porque não consegue pedir perdão. Eu jogava bola com um cara que era terrível, era o cara que ele mais reclamava de tudo, mas toda vez que ele errava, ele levantava a mão: desculpa aí. Não dava para você reclamar dele, porque ele já se antecipava, ele já, pá! É mais ou menos isso. E para nós a gente tem uma dificuldade de se expor, porque a gente acha que está se expondo, enquanto a gente devia se sentir feliz, a hora que eu consigo dizer eu te amo, né? A gente consegue beijar as pessoas quando a gente se encontra, a gente consegue trocar um abraço, a gente consegue distribuir e não só receber. A gente está sempre esperando. Se eu estender a mão, o problema é de cada um, faz a sua parte, resolve o seu lado. Não fica esperando sentado que o mundo caminhe para você. Não fique esperando que seja tudo uma maravilha. E sim, construa um futuro melhor para você. E não espere que os outros carreguem você. Como se pode distinguir o bem do mal? Tá fácil, né? Tá fácil. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Simplificando, é tudo aquilo que você não quer que faça para você. Ponto. Ponto. Se eu não gosto para mim, como é que eu vou querer que os outros gostem? Se eu não acho que é bom para mim, como é que eu vou achar que alguém pode querer? É muito fácil distinguir. Todos nós sabemos, se a gente faz a nossa meia-culpa, a hora que a gente deita no travesseiro e vai dormir, que a gente começa a fazer aquele balanço. É inevitável. A gente pode esconder quanto a gente quiser debaixo do tapete, mas a nossa consciência não vai deixar. A nossa consciência vai gritar para nós e a gente vai saber o que é certo e o que é errado. E se a gente não quer para a gente não, ninguém vai querer para ele, né? E a gente não vai querer fazer para os outros. Assim, fazer o bem é agir conforme a lei de Deus, e fazer o mal é infringir. É um ou é o outro, não tem jeito. Ou se pratica o bem, ou se pratica o mal. Ah, mas eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Então você não faz nada, você é uma planta. Você tem que se expor, você tem que vir e modificar. Se a gente entrar aqui, imagina o seguinte: um aluno entra na escola e vai fazer, desculpa, as nomenclaturas são diferentes, primário, depois ginásio, colegial, hoje as nomenclaturas são outras, depois faculdade. E depois desses 25 anos que a gente estudou, a gente sentasse e olhasse e falasse assim: caramba, eu não aprendi nada, eu não sei nada. É mais ou menos isso que a gente vai passar na hora que a gente desencarnar e foi chamado para assistir um filme em que a gente vai se espantar e ver que o ator ou a atriz principal somos nós. E aí a gente vai ver que tudo o que a gente fez está registrado. E aí, como é que faz? Já foi. Já perdemos o bonde. Mais uma existência que se perdeu. Ou seja, entrar e sair numa vida exatamente igual é perder. No mínimo nós temos que ser melhor. E se possível, muito melhor. Perfeito, não. Perfeito a gente está muito longe. Mas melhor. E o melhor é um pouquinho cada vez. Não é uma mudança radical que precisa ser feita. Existe um ditado indígena que é muito legal. Dentro de mim existem dois lobos. O lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. Alguém pergunta: qual lobo vence? E o velho índio reflete e admite: aquele que eu alimento. Então aqui, ó. Sabe aquela história do anjinho bom e anjinho mau? Sabe aquela história que fica na nossa cabeça? Não faz isso. Ah, faz. Não faz. É isso. Eu vou contar uma história para vocês para ilustrar isso, para a gente entender quanto complexo é isso. Há uns anos atrás, a gente teve um serial killer que cometeu muitos crimes aqui no Brasil, que chamava-se Maníaco do Parque. E ele deu uma entrevista depois que ele foi preso. Eu assisti essa entrevista e ele dizia o seguinte: que ele decidia que ele ia matar no banho. Que todas as vezes ele tomava banho antes de sair de casa e aí ficava: sai, vamos lá. E aí dizia assim: não, fica, não vai não. Todas as vezes que ele saía, ele matava. E todas as vezes que ele ficava em casa, ele estava isento. Vocês imaginam a luta desse companheiro? Que briga interna que ele tinha para superar a si próprio,
Porque não tinha ninguém que podia ajudar ele, a não ser ele mesmo. E é mais ou menos isso. A gente vive com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, seja lá a palavra que a gente quer, buzinando na nossa orelha, não faça. Mas nós somos teimosos, né? Porque nós somos, né? Nós somos nós, a gente sabe tudo. A gente não precisa que ninguém nos oriente. A gente não precisa que ninguém nos mostre o caminho a seguir. A gente sabe tudo. E essa briga, ela está sempre na nossa cabeça. Porque nós temos aquele nosso companheirinho que nos acompanha, que nos auxilia, que mesmo a gente nem sabendo ou reconhecendo que ele está ali, ele está nos ajudando. Mas às vezes a gente cede. Às vezes a gente não ouve esse apelo ou esse grito que corta na nossa cabeça e a gente vai pela história mais fácil. Ou a gente acha que é mais fácil, né? Porque a complicação, a gente esquece o seguinte: nós somos seres eternos. Essa existência aqui é só uma passagem. A gente vai trocar de corpo, vai trocar de sexo, vai trocar de um monte de coisas, mas nós continuamos sendo o mesmo ser. E aquilo que eu angariar aqui, eu vou receber lá. Eu não vou sair daqui com um pacotinho pequenininho e lá na frente, depois que eu desencanar, vou ganhar um... Não, eu vou continuar com o mesmo pacotinho. Se eu não conseguir construir para nós um presente melhor, o meu futuro vai ser uma catástrofe. Porque eu vou estar de novo entregue a mim mesmo. E é isso que a gente tem que lutar. É com esses impulsos que a gente tem que fazer o possível para se distanciar. Porque senão a gente vai estar sempre amarrado na mesma história. A gente vai estar sempre repetindo o mesmo capítulo de fracasso. Sempre repetindo a mesma história. E quantas vezes a gente viu falando: eu não consigo fazer isso, hein? Não consigo, não dá. Mas quando a coisa pega, a gente faz. Porque a gente não tem opção. Então nós precisamos ser encurralados. A gente precisa parar de mudar nossos hábitos quando a gente vê que o médico diz: cara, você muda ou a coisa vai para o espaço. E aí a gente muda. A gente não podia ter mudado lá atrás? Mas eu não queria, né? Exatamente, eu não queria. Porque se eu quisesse, eu consigo. Ninguém vai pegar na mão. A gente não adianta vir em qualquer casa de oração achar que o plano espiritual, que Deus, ou que anjo, seja lá aquilo que a gente, qual a crença que a gente tem, vai resolver o nosso problema. Não vai. Ele não vai. Ele vai nos ajudar a superar desde que nós façamos a nossa parte. Ninguém vai pegar na mão. Ninguém vai carregar. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós tivemos a oportunidade de conviver com o Chico Xavier durante muitos anos, nas distribuições que ele fazia, de ir na casa dele. E na casa dele, o Emmanuel, que era o mentor dele, fez ele escrever no papel e colar na cabeceira da cama dele, escrito: isso passa. Porque ele vivia reclamando, porque ele não parava de reclamar. E o Emmanuel falou: pelo amor de Deus, Chico, para com isso. Escreve para ver se você lê e aprende. Ou seja, é isso aí. Isso passa. A gente consegue superar. Os momentos difíceis, eles vão ter um término, desde que a gente faça um movimento para que isso se modifique. Senão, ele vai tomar conta da nossa vida e nós vamos viver no eterno caos. Somente não fazer o mal é o suficiente? Não, fazer o bem já é o mal. Não fazer o bem já é o mal. Não dá, né? Mais uma vez ratifica a posição. Temos que fazer, temos que praticar, temos que ir em busca de algo que modifique para nós a nossa condição de seres imperfeitos e nos tornar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. A gente não precisa querer fazer assim: olha, eu vou mudar tudo. Não, eu vou mudar um pouquinho de cada vez. Eu vou deixar uma coisinha para trás. Eu vou me melhorar nessa. E vou solidificar essa mudança, e aí eu vou começar outra. E assim por diante. Para que a gente possa construir um futuro que para nós a gente vai achar que é o melhor. Temos de praticar o bem no limite de nossas forças, pois responderemos por todo o mal que for resultado de não fazermos o bem. A gente acha que às vezes fazer o bem ela tem que ser em grandes atitudes. Mas às vezes ele bate na nossa porta, ele esbarra com nós e a gente não percebe. Eu fui uma vez almoçar com um amigo meu em São Paulo,
E ele trabalhava numa avenida conhecida, né, chama Rua Sena Madureira. E essa Rua Sena Madureira, no final dela, você sai numa avenida que chama Domingos de Moraes, uma avenida extremamente movimentada. E eu encontrei esse meu amigo, ele trabalhava na Sena Madureira, e nós subimos e entramos na Domingos de Moraes. E ele chamou um amigo dele, então nós fomos os três. Saímos, entramos. Quando nós entramos na Domingos de Moraes, continuamos na calçada, daqui a pouco eu olho para o meu amigo e falo assim, cadê seu amigo? Aí nós olhamos e ele estava sentado no meio-fio, conversando com uma mulher, assim na calçada. Aqui o trânsito rodando, aquela maluquice, né? Milhões de carros, e eles dois sentados. Nós ficamos lá de pé, alguns minutos. Depois de alguns minutos ele veio. Aí meu amigo perguntou para ele, e aí, quem que era? Ele falou, não sei. Como você não sabe? Você estava lá? Ele falou, não, é que quando eu passei, eu vi que ela estava chorando. E eu achei que ela precisava conversar. E aí eu sentei para conversar com ela. E aí conversamos, ela explicou de todos os problemas que ela estava passando e que ela estava ali sentada para tomar coragem de se jogar debaixo do ônibus que estava passando, dos ônibus que estavam passando. E aí eu conversei com ela e consegui explicar algumas coisas e ela desistiu. Ela foi para um lado e eu vim para cá. Nós três passamos pela mulher. Eu e o meu amigo, nós sequer a vimos. Quanto mais perceber que ela estava aflita. Ele teve a sensibilidade de a ver, de vê-la, e a sensibilidade de perceber que ela estava num momento difícil e a disponibilidade de sentar e falar com ela. Nós três tivemos a oportunidade, nós sequer a vimos. Quantas dessas chances a gente tem? Eu tenho certeza que para aquela senhora, para aquela moça, ele fez a diferença total. E para ele, como ser, ele modificou a história dele. E nós não conseguimos perceber. Quantas vezes a gente tem um parente, um amigo, ou pessoas que moram e convivem com a gente no nosso trabalho, na nossa casa, a gente não consegue enxergar que o cara está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ouve. A gente não tem tempo. A gente está sempre correndo, a gente está sempre desesperado, ou a gente está sempre pendurado no celular. A gente vai nos restaurantes hoje, a gente vê mesas inteiras de 3, 4 pessoas abaixadas no celular, sequer conversando. Ou seja, como é que nós vamos conseguir enxergar o outro se a gente nem olha para o outro? Como é que nós vamos conseguir enxergar se alguém precisa, se a gente sequer enxerga e vê as pessoas, ou não está disponível, ou não tem paciência? Ah, não mete essa história. Como não? Quantas e quantas vezes a gente precisava só de um colo? Quantas e quantas vezes a gente precisava que alguém colocasse e ouvisse a gente? Então, praticar o bem é mais fácil do que a gente imagina. Só requer dedicação. E a gente às vezes esquece, às vezes a gente deixa isso passar, né? Nobreza humana é uma coisa que a gente devia ver com mais frequência, né? A gente devia ver esse título com mais frequência em ações, mas infelizmente a gente não vê. Mas às vezes a gente vê histórias que deixam a gente alucinados. Como é que alguém consegue? Acho que a maioria de vocês conhece os 3 tenores, né? Pavarotti, Carreiras e Plácido. Muito obrigado. Pavarotti era italiano e os outros 2, eles eram espanhóis. Um de Madrid e outro da Catalunha. Os madrilenhos e os catalães, o pessoal da Catalunha, eles não se dão. Eles têm um problema político terrível. Eles têm uma coisa assim que eles não conseguem conviver um com o outro. E para vocês terem uma ideia da extensão disso, em 1984, o Carreiras e o Plácido Domingos fizeram constar em todos os contratos que eles fechavam que eles não se apresentariam se o outro se apresentasse. Eles não entrariam no palco se o outro se apresentasse. Ou seja, as pessoas têm que escolher um ou outro. Não tinha opção. Eles não abriam, eles não cediam. Em 1987, o Carreiras ele foi acometido por um outro inimigo muito mais cruel, a leucemia. Ele descobriu que ele estava em estágio avançado de leucemia. E aí
Naquela época, ele precisava fazer um transplante de medula e precisava fazer transfusões de sangue. E o tratamento que tinha disponível era nos Estados Unidos. Ele tinha recursos, mas essas viagens se tornaram frequentes. E ele foi gastando todo o dinheiro que ele tinha. E chegou num determinado momento, ele não tinha mais dinheiro para o tratamento. Ele ia parar. Foi quando ele descobriu que em Madrid tinha acabado de ser fundada uma fundação que chamava Hermosa, e que cuidava especificamente de leucemia. Bela maravilha, né? Que presente de Deus, vizinho. O cara foi lá, ele se tratou, ele se curou gratuitamente. Aí ele passou algum tempo, ele voltou a fazer as apresentações novamente. E os tenores ganham muito dinheiro. E a primeira coisa que ele fez foi, bom, eu vou retribuir para a associação em que me ajudou. E aí ele foi lá, se tornou sócio e começou a contribuir. E quando ele se tornou sócio, eles deram para ele um estatuto. Ele levou esse estatuto para casa. E quando ele chegou em casa, que ele começou a ler, ele quase teve um troço. Porque o fundador dessa instituição, né, era o Plácido Domingos. E mais, ele fundou a instituição com o primeiro objetivo de ajudar o Caio. E ele não divulgou porque ele sabia que se ele fizesse, o outro, ou por orgulho, ou por vergonha, ele não iria procurar essa instituição. Então ele ficou quieto. Carreiras não teve dúvida. O primeiro show que o Plácido Domingos marcou em Madrid, ele foi. Foi na plateia. E no meio do show ele subiu ao palco. Ele se ajoelhou aos pés, pediu perdão e fez um agradecimento para todo mundo. Bom, ninguém sabia dessa história. Então virou uma comoção. E a hora que acabou o show, os repórteres, né, foram correndo entrevistar o Plácido Domingos. Eles disseram assim: escuta, você fundou uma associação para ajudar o seu inimigo e mais, para ajudar o seu maior concorrente. Por quê? Ele disse assim: porque o mundo não podia perder uma voz como essa. Uma beleza humana. Essa é uma das histórias que me comove. Eu sou há muitos anos eu já sei dessa história, mas ela me comove porque eu acho uma das atitudes de desprendimento, de amor ao próximo, de respeito impressionante. Eles eram inimigos, os madrilenhos, os catalães, eles não se falam, eles não entram no mesmo ambiente, é um horror, é como se o país fosse dividido, não tem jeito. E ele deixou tudo isso para trás, mesmo sabendo que isso poderia prejudicá-lo profissionalmente, e ele simplesmente foi ajudar. Ele simplesmente foi praticar o bem. É muito. Né? E a gente às vezes acha, não dá, não consigo, não posso. A gente consegue. Desde que a gente queira, desde que a gente esteja disponível. Essa é a palavra que a gente tem que colocar. Está disponível. Porque Deus, com a sua sabedoria imensa, Ele sempre vai fazendo o nosso caminho cruzar com algumas oportunidades. Mas na maioria das vezes nós não estamos disponíveis, nós estamos com os ouvidos fechados, com o coração lacrado, com as emoções trincadas, porque a gente não se permite ser vulnerável. O homem chorar, o homem expor, que homem? Nós estamos falando de seres que nós devemos ser iguais. A coisa mais linda que tem aqui, me perdoa, me desculpa. A coisa mais linda é eu te amo. O que eu posso fazer por você? O que eu posso te dar? O que você está precisando? Então a gente precisa estar disponível. Se a gente tiver, a gente vai ver que a gente consegue um caminho bem legal. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância, já dizia Buda. Ou seja, a gente tem tudo na mão. A gente tem informação. Hoje, né, na minha casa,
que a gente mora em Miúna, a gente recebeu uns utensílios que veio junto com a casa, ferro que usava carvão, aquecedor que era com querosene. Aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que era a vida desse povo lá atrás? Quanto sofrimento, quanta dificuldade. Hoje nós temos tudo na mão. A gente tem eu lembro que meu pai, quando comprou a Barça, foi um evento. Barça, hoje nós temos tudo no Google, nós temos tudo na mão, no computador, nós temos acesso ao mundo. E a gente não pode mais se dar ao luxo de dizer, eu não sabia, é mesmo. Então, não vamos perder a oportunidade, não vamos deixar. O plantio não vai ser obrigatório, mas a colheita vai ser. Obrigado.